É com grande alegria que nós nos reunimos como povo de Deus para louvar ao Senhor, mas também para nós aprendermos e trabalharmos sobre a inclusão, um tema muito importante para a nossa sociedade e também para a vida da igreja. Nós precisamos saber acolher aquele que é diferente, saber acolher a todos que estão ao nosso redor. Nós vamos dar início a este culto louvando a Deus com o hino de número 67. Nós estávamos aqui tentando ensaiar um outro hino, mas não deu certo. Quem sabe amanhã surge um outro hino, né, Luiz? Então nós vamos louvar a Deus todos juntos com o hino de número 67. Vamos nos colocar em pé para louvar ao Senhor com este hino? Eu convido o nosso irmão Altamiro para que seja orando a Deus nesta oração. Um dia me deste vida, saúde e oportunidade de estar na tua casa para te louvar na tua nome. Jesus, nós temos que chegar, que possa estar com nossos corações abertos para recebermos a tua palavra. E aqui nós necessitamos ir de louvor ao teu nome, que só tu mereces da honra da tua glória. Abençoa, Senhor, essa igreja, esse vale, que ela seja uma igreja que propaganda o teu evangelho e assim estar anunciando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que assim muitos possam ainda se arrepender dos seus pecados, até vir buscar o teu povo. Abençoa o pastor que está ministrando esse culto, também que ela possa estar sempre fora da tua graça, para que a tua palavra seja falada por ela, que veja o Espírito Santo se trabalhando na vida dela, para transmitir o teu recado àqueles que não te conhecem.
Fique conosco, perdoe nosso pecado, nossa redenção tanto. Em nome de Jesus, vai ser. Amém. Convido as crianças para louvar ao Senhor. Todas as crianças. Abrir nossas vidas na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 15. Nós vamos ler apenas do verso 5 ao verso de número 7. Romanos 15, do verso 5 ao verso de número 7. Vamos ler todos juntos. Esse texto ele está sendo projetado. Nós leremos todos juntos a palavra do Senhor, que diz assim: Ora, o Deus da paciência e da consolação nos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordamente cada uma voz glorifiqueis a Deus que vai em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar.
a acolher uns aos outros como Cristo também nos tem acolhido. Somos chamados a agir com a mesma graça, o mesmo amor, assim como Deus também tem nos amado. Nós vamos louvar a Deus, convido o conjunto de louvor para que nos esteja conduzindo a um cântico de louvor a Deus. Sabe a igreja na paz do Senhor, amém? Vamos nesse momento nos colocar em pé e celebrar com a igreja, celebrar com os irmãos, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. E nesse dia em qual nós estamos abordando um tema tão importante sobre a inclusão, né? Quando a gente fala em inclusão, a gente imagina só um tipo de pessoa diferente, né? Mas aborda muitas pessoas. Eu até comentava com o Miriam, o mundinho está no culto para ele nem sabe. Porque são pessoas diferentes. E como o as crianças acabaram de cantar, todos nós temos as nossas diferenças, mas isso não impede a nossa adoração a Deus. E não importa a maneira que nós somos, foi Deus que nos criou. E toda honra e toda glória tem que ser dedicada a Ele. Por isso, nesse momento, nós vamos cantar bênçãos que não têm fim. Se fôssemos contar as bênçãos que temos recebido, ficaríamos aqui horas e horas e não chegaríamos ao fim. Por isso nós somos chamados a louvar, porque Deus Ele é bom, Ele é fiel e Ele é justo sobre as nossas vidas. Louvemos. Ainda me lembro como milagre eu pedi, com pouca fé se eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos pra contar.
nos encontramos. Felizes e alegres, ó Pai, na certeza de que nós temos um Deus de amor que caminha ao nosso lado. Obrigado, Jesus, porque nós somos um povo só Teu. E não importa as nossas diferenças, nós estamos aqui para adorar o Teu nome, ó Pai. Ó Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por esse culto tão importante. Ó Paizinho querido, sabemos que tratamos muitas vezes da maneira errada, Pai. Mas que o Senhor nos ensine através desse culto hoje como lidar com as pessoas diferentes, ó Pai. Ó Paizinho querido, mas nesse momento eu vou além e te peço sobre os pais desses pequeninos, ó Pai, desses adolescentes, dessas crianças, desses adultos, para que o Senhor, de uma forma tão especial, os envolva com a Tua graça. Pois sabemos que a missão dada pelo Senhor não é fácil, mas sabemos que contigo somos muito mais do que vencedores, ó Pai. Que esses pais, ó Pai, sejam exemplos para os seus filhos, para que através de suas vidas, esses filhos Teus, ó Pai, possam crescer e Te servir, ó Pai, enquanto eles viverem, ó Pai. Ó Jesus, que nesse culto nós entendamos e compreendemos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nos falar, ó Pai. Que através desse culto possamos amar mais, compreender mais, olhar, ó Pai, com um olhar de misericórdia e não de pena, ó Pai. Mas que nós possamos abraçar uns aos outros com amor que o Senhor nos ensinou, ó Pai. Que nós possamos colocar esse amor em prática e que nós não possamos olhar as diferenças, ó Pai, que existem, mas possamos olhar para o Deus, ó Pai, que diante de Ti nada é diferente, ó Pai, porque somos um só corpo diante dos Teus olhos, ó Pai. Obrigado por tudo e continua nos ajudando, ó Pai, para que nós possamos levantar mais temas como esse tão importante, ó Pai. Que o Teu povo se una para que nós possamos fazer a diferença nessa sociedade que nós vivemos, ó Pai. Cuida, Pai, nesse momento também da palestrante dessa noite. O Senhor a chamou, o Senhor já tinha separado esse dia para esse momento. E que o Senhor a envolva com Tua graça. Que o Teu Espírito Santo derrame, ó Pai, a calma que ela necessita nesse momento. Para que nada atrapalhe o Teu agir sobre essa vida. Mas que nós possamos, ó Pai, ouvir somente a Tua voz através dela. E que através do Seu testemunho, daquilo que ela vive, ó Pai, daquilo que ela vive com seus próprios olhos, possamos ser tocados por esse testemunho e prontos para viver aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Essa é a minha oração, mas muito mais a minha gratidão por tudo, portanto, que o Senhor nos tem feito. Louvado seja o Teu nome. É a minha oração com o perdão de todos os nossos pecados. Em Teu nome, Jesus. Amém. Este é o terceiro ano que nós trabalhamos aqui na nossa igreja sobre este tema, este assunto importante. No primeiro ano nós trouxemos aqui o pastor Caio, da IPI de Sorocaba, para ele falar um pouco da experiência com o filho dele. No ano passado nós trouxemos aqui o reverendo Jonas para falar um pouco da experiência junto com a filha dele. E este ano a comissão de eventos teve a ideia de valorizar aqui da nossa casa e convidou a Verônica, que, vamos ser sinceros, que no primeiro momento ela ficou meio temerosa. E aí a comissão de eventos pediu para que eu arrumasse alguém e eu convidei a Verônica por coincidência. Então aí, sendo chamada 2 vezes, a Verônica entendeu que era a voz de Deus a chamando e ela será palestrante no nosso dia, vai contar um pouco da experiência dela e nos orientar de uma forma prática também, como nós tratamos, como nós
lidamos aqui com as diferenças. Vamos orar mais uma vez, entregando a vida da Verônica nas mãos do Senhor, para que nós possamos aprender com ela. Oremos. Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor Deus, para Te agradecer. Te agradecer porque o Senhor reúne todos nós, Senhor Deus, com as nossas diferenças e especificidades diante de Ti, Senhor Deus, para nos colocar aos Teus pés, Senhor Deus. Te agradecemos porque diante de Ti todo mundo tem lugar, Pai. Todo mundo tem o seu espaço, Pai. E nós Te agradecemos porque o Senhor acolhe a todos nós de uma maneira amorosa, Senhor Deus. Agora, Senhor Deus, nós também queremos Te agradecer porque a Tua igreja também tem acolhido, Pai. Tua igreja tem se demonstrado acolhedora e tem demonstrado aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou quando esteve aqui, Senhor Deus. E que nós possamos, Senhor Deus, de fato, seguir este exemplo, Pai. Mas agora também, Senhor Deus, quero Te agradecer pela vida da Verônica, Senhor Deus, que hoje trará, Senhor Deus, a Tua palavra, trará a orientação de Ti para cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa derramar o Teu Santo Espírito sobre ela, Senhor Deus, e que o Senhor possa usar a vida dela para a orientação de cada um de nós. E que nós possamos estar com os nossos corações abertos para aprender, Senhor Deus, e para praticar aquilo que aprenderemos, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Salve a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Peço que não reparem pela minha cara de choro, nem a minha voz, porque a gente se emociona quando é lembrado o bem mais precioso que a gente tem na nossa vida. Então, peço desculpa desde já. Não está sendo fácil, estou tremendo, né? Contar o meu testemunho, né? A minha vida, a minha experiência. Mas estamos aqui pela graça de Deus e eu sei que o Espírito Santo está falando sobre a minha vida e que Ele fale na vida de cada um que está presente aqui hoje. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em João, seu capítulo de número 9. Eu estarei lendo o versículo 1, 2 e 3. A minha Bíblia é na versão linguagem de hoje. Está passando no telão, então peço que os irmãos acompanhem comigo. Jesus e um cego. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele e nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Os irmãos podem se sentar. Aceitar o convite hoje, eu não sabia nem o que falar. A Ana falou: conta seu testemunho, né? A sua experiência. Mas eu pedi para Deus para Ele me dar uma resposta, porque eu queria também, através do meu testemunho, falar sobre a palavra de Deus, né? Quem tem boca, clame o nome do Senhor. E aí esse texto mexeu muito comigo, porque querendo ou não, esse texto faz parte do meu testemunho. Meu filho, ele é autista, do suporte nível 2. Para quem não sabe, o autismo ele tem 3 suportes: 1, 2 e 3. 1 leve,
2, moderado. 3, fugiu da minha cabeça. Severo. São esses. O Alê, ele é o 2, o moderado. E a minha vida foi uma gestação tranquila, um nascimento também. E até uma certa idade, 1 ano e 4 meses, meu filho falava o básico. Quem é mãe, quem é pai de primeira viagem sabe que se o filho falar má, é mãe. Se o filho falar pai, é pai. A gente que é mãe e pai de primeira viagem, a gente entende. E até 1 ano e 4 meses o Ale falava: mamãe, papai, água. A gente entendia, a gente sabia o que ele queria dizer. E após 1 ano e 4 meses ele se cessou. Não falou mais. Não escutava mais a voz dele. E aí ele demonstrou outros comportamentos. Coisas que ele não tinha, fazia de vez em quando, e aí pegou a fazer sempre. Aos comportamentos. E aquilo me pegava. Tem algo no meu filho. Tem alguma coisa que eu preciso saber o que ele tem. E vinha a minha comparação com outras crianças. Eu ia perguntar para a irmã Michele: Natan, fala. Tá falando. Nossa, o Ale parou. Eu ia: nossa, seu filho faz isso? Não. Nossa, o Ale faz. Eu comparei. Eu comparava. E aí, em um certo momento, a gente estava voltando para a igreja. E eu lembro que nesse dia o Ale não ficou. Só chorou o culto inteiro. E eu saí fora. E eu, já com aquilo na cabeça, e uma pessoa para mim, naquele momento, eu odiei aquela pessoa quando ela falou aquilo. Ela falou assim: Verônica, o Ale tem alguma coisa. Eu engoli aquilo, cheguei em casa e chorei. E falei para minha mãe: mãe, o Ale tem alguma coisa, eu já percebi, os outros estão percebendo. Ele tem alguma coisa. E minha mãe falou: não tem, o Ale não tem, o Ale é perfeito. Tinha essas aspas. Perfeito, o Ale não tem nada. E aquilo, minha mãe falou assim: esquece, cada criança é de um jeito. O Ale não está falando agora, ele vai falar depois, tempo ao tempo. E eu apaguei, eu abracei aquilo, tempo ao tempo. É o tempo do Ale, a hora que ele quiser ele vai falar, e abracei aquilo. Foi com 1 ano e 9 meses. Acho que a minha mãe, acho que não. Ela começou a olhar aquilo que eu olhava, aquilo que eu estava percebendo. E ela chegou e falou para mim: eu tô achando que o Ale tem alguma coisa. O mundo para mim caiu novamente. Derrubou tudo aquilo que eu estava construindo, tijolinho por tijolinho, que era tempo do Ale, que era o tempo de Deus, estava construindo, caiu. Eu falei: não, você me fez eu tirar aquilo da cabeça, agora volta de novo? Não. Desmoronei, chorei. E até que ela falou: você vai procurar um neuro. E eu lembro que foi no dia 27 de janeiro. Ela falou comigo na hora do almoço, na faixa de umas 11 horas da manhã. E aí eu peguei o celular, revoltada, eu culpava ela por ela ter me feito esquecer, me feito apagar aquilo que eu já suspeitava. E eu peguei o celular, puxei no Google e falei: se é para mim levar, o Senhor vai mostrar para mim.
Apareceu lá, neuropediatra de São Roque. Perdi. Mandei mensagem, responderam. Falei que era uma consulta para hoje, eu estou mais próximo. Não tem. A vaga era só em abril, dia 27 de janeiro. A vaga era só em abril. Eu falei, não é, Deus está me mostrando que meu filho não tem nada. Eu falei, tá bom. Ela falou, se houver alguma desistência, a gente entra em contato. Passou 30, 40 minutos, ela me liga. Mãe, houve uma desistência hoje, às 2h15 da tarde. Você vem? Eu falei, tô aí. Ok. Eu lembro que eu tomei banho chorando, se arrumei chorando. Eu olhava para o Alê e desmoronava. Fomos daqui até São Roque chorando. Chorava. Eu chorava. Não sabia nem onde saía tanta lágrima de tanto que eu chorava. Mas sabe por que eu chorava? Eu chorava porque eu não queria aceitar aquilo. Não queria de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque eu via o autismo. Eu só via ele. Eu via como a irmã Odila ficava com o Arthur na igreja. Eu só via. Eu via o quanto era difícil. Eu ia para a cidade, eu julgava aquela criança que estava chorando no supermercado com uma fitinha de autismo. Eu via. Eu não vivia aquilo. E eu chorava porque eu não queria para mim. Eu não queria para mim. Fui chorando, cheguei lá, expliquei tudo aquilo para ela. Ela falou, tem tudo para o Alê ser autista. E eu vim devastada com aquilo. Quando ela me disse, ele vai fazer neuro, psicóloga, fono, TO, vai fazer tudo para ele ter uma boa evolução. E eu chorava porque eu não aceitava aquilo de jeito nenhum. Eu fiquei 21 dias questionando a Deus, por que comigo? Por que o Senhor deu para mim? 21 dias chorando sem parar. Eu acordava, eu chorava, eu olhava para o Alê, eu chorava, eu dormia chorando, eu acordava de madrugada chorando e questionando, por quê? Por que comigo? Me dá uma resposta, por que eu? Eu não tenho paciência, eu não tenho capacidade para cuidar dele, eu não tenho, por que o Senhor me escolheu? 21 dias com essa pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? E ele em silêncio total. Não me dava uma resposta. Até que um dia, depois dos 22 dias, esse porquê virou pra quê? Esse porquê virou pra quê, Senhor? O Senhor tem um propósito na minha vida. Me mostra esse propósito. Me mostre. Eu preciso saber qual é o propósito que o Senhor tem para minha vida através da vida do Alê. Me mostre. E vem nesse texto que diz, para mostrar a glória do Senhor. E o quanto o Senhor tem mostrado através da vida do Alê, as obras dele. Quantas e quantas e quantas bênçãos o Senhor tem mostrado. Eu chorava com aquele porquê. Eu chorava em pensar que o Alê poderia ser autista. Porque eu falo que eu até vivi o luto. E até pessoas me questionaram, mas você nem perdeu o Alê, Verônica? Nossa, como você tem capacidade de falar isso? Mas eu vivi um luto
dos sonhos que eu sonhei para o Ale. Quando você pega o seu filho no colo pela primeira vez, você sonha tudo para ele. Tudo. Tudo. Eu vou dar uma vida melhor para ele. Eu vou guardar um dinheiro para ele, para quando ele terminar de estudar, a gente vai fazer uma faculdade. Você sonha os sonhos do seu filho. Não vem dizer que não, você sonha. Você faz planos para o seu filho. E quando eu descobri aquilo, aqueles planos acabou. Porque eu via o autismo, o Ale não vai ser nada, o Ale vai depender de mim para tudo. Tudo. Não vai saber fazer nada. Nada. Eu via aquilo e aquilo me desmoronava, me corroía. E aí, a partir daquele momento que eu comecei a viver, não somente ver, a viver com o autismo, a ver que aqueles planos que eu sonhei para o Ale tinham morrido, mas aos poucos foram revivendo. Porque até esses dias eu conversando com a Ana, ela falou, os sonhos não morrem. Né? Os sonhos não morrem. Os sonhos eles podem se apagar igual uma luz, mas eles reacendem de novo. E aí eu fui ver. Foi um pouquinho, tijolinho por tijolinho, mas estou vendo pela glória e honra de Deus. Eu estou vendo. O Ale com 3 anos, do nada, me levanta a mão e faz um joia. Para mim, uma alegria tremenda. Com 3 anos e meio, faz um tchau, manda um beijo. Coisas que crianças consideradas normais, bebezinho já começa, né? Com o ano já sabe fazer. O Ale agora, com 5 anos e 7 meses, desfralou. 5 anos e 7 meses. Coisas que natural por aqui, 2 anos já sem fralda. O Ale está começando a balbuciar palavras. Coisas que crianças normais, né, aos olhos humanos, 2 anos já está falando. Então, são tijolinhos por tijolinhos. E comecei a ver que o autismo ele tinha capacidade. Só que eu precisei ver além, que não era no meu tempo. Não era no tempo do Ale. Era perfeito no tempo de Deus. O Ale não fala ainda, mas eu creio em nome do Senhor Jesus que no tempo dele o Ale vai falar perfeitamente. Que o Ale vai subir aqui e vai cantar como todas as outras crianças. Não importa a idade, mas eu creio que essa promessa vai ser cumprida. Porque o que Deus prometeu para mim, Ele cumpre. Não para mim, para todos, Ele cumpre. E hoje o que eu vim trazer, fora o meu testemunho, é como a gente vê o autismo. As outras deficiências em si são visíveis aos olhos, mas o autismo não. Quem é mãe de autista acho que já ouviu aquela frase: nossa, ele nem parece. Acaba com uma mãe, porque só uma mãe ou um pai que vive um autismo sabe. Não precisa se parecer. Não precisa ter uma cara que tem autismo. Vou mandar a Ana Paula colocar para mim o que é um autismo. O autismo é uma condição crônica de neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, interação social e comportamento. Caracteriza-se
por uma organização cerebral única, com os sinais visíveis desde a infância, com comportamento repetitivos e interesses restritos. É uma condição neurodesenvolvimento. E eu já ouvi falar que autismo é uma doença. E vocês não sabem a noção do quanto essa palavra machuca. Do quanto essa palavra dói para mim. Para mim. Hoje estou trazendo a minha vida, o meu testemunho. Quando essas pessoas olham e pensam que é uma doença contagiosa, não deixe seu filho brincar. Porque tem medo de passar. Medo. Às vezes, taxado como gardenal, débil mental, machuca e como. Já ouvi, dói, machuca, engolir seco. Por quê? Eu até falei com meu marido, criança é inocente, né? A gente acha assim, mas não. Criança é o reflexo do pai. Esses dias mesmo, o Ale pegou um pote de Nutella e veio com a colher pra mim. Eu falei, ué, mas a mamãe nunca deu. Lembrei, eu falei, o papai come, né? Ele via o papai comendo, que eu também. Como que a gente tem que ensinar os nossos filhos? Porque dói quando é falado que ele é um doente, que eu não posso chegar perto dele porque ele é doente, tia. Dói. Não somente crianças, pessoas adultas também. Às vezes a gente é taxado como meio sem noção, mas não sabe muito bem o que se fala. Porque machuca, dói. E como? Vamos dar a Ana Paula passar para mim? O autismo, ele afeta nessas 5: comunicação, interação social, comportamento, sensorial e interesses restritos. Vou falar que o Ale tem esses 5. Pudim. O autismo, ele não consegue se comunicar. Para eles é muito difícil. Então, aqueles que não falam, é pior ainda, né? Com muita terapia, eles vão aprendendo a se comunicar com apontar o dedo. Ele vem, como diz, mão de terceiro, né? Pega sua mão, mostra o que ele quer. É muito difícil para eles. A interação social, se ajuntar com pessoas, crianças, estou falando sobre o Ale, é muito difícil para ele ir lá e brincar com outras crianças. Não é igual as outras que se enturmam e fazem, não. O comportamento nem se fala. O sensorial, o Aleito está de prova, odeia cortar o cabelo. Ele tem muita sensibilidade no cabelo, na cabeça dele. Para usar uma touca, Deus me livre. Para usar um boné, para cortar o cabelo na força da mão. Tem uma sensibilidade, eles vão se dizer que é 10 vezes mais do que a nossa. Você pisa na pedra, dói, né? O deles é pior. É 10 vezes mais aqui. Olha, vai que vai, nessa base. E o outros restritos, interesses restritos, que é foco intenso e profundo em temas específicos. Às vezes, quando eles focam em alguma coisa, o Ale é focado em quebra-cabeça, ele ama um quebra-cabeça. Até quando
ele começou a se interessar pelo quebra-cabeça. A gente estava procurando umas letrinhas que encaixava de MDF. E aí a gente não achava. E a minha mãe trouxe um quebra-cabeça que encaixava as letrinhas, os alfabetos. E meu pai trouxe um quebra-cabeça progressivo, que era de 4, 8 e 12 peças. E eu olhei e falei assim, por que você trouxe? Você não vai conseguir montar. Vai ser perdido. E eu lembro que o Ale se interessou na hora com uma das letras, né? E aí minha mãe montou e ele foi colocando as letras. E aí ele viu aquele quebra-cabeça que meu pai trouxe, ele olhou, pegou, fez a caixa voar um monte e começou a montar. Em 2 minutos ele tinha montado tudo. Eu olhei e falei, não estou acreditando. Eu não acredito nisso que eu estou vendo. Porque, para mim, aos meus olhos, não. Jamais ele nem sabe, ele nem vai conseguir. Porque às vezes a gente acha o autismo que não vai conseguir, não vai fazer nada. Sempre vai depender de uma assistência ali. Sempre. Começou a ir na escola, a professora falou assim, olha, ele está fazendo atividade com o guache. Tá bom. Eu pensando que o guache era ele com o dedo, né? Porque ele não sabia, não consegue ter uma dificuldade em pegar os objetos finos, né? E ela falou, não, ele está fazendo com perfeitamente. Eu falei, mais um tapa na minha cara. Porque para mim não ia fazer nada disso. Porque eu via, eu não convivia com isso. Eu só apenas via, não convivia. Então tem muitas essas coisas que a gente acha que não vão fazer, que não vão conseguir. A gente acha que não. Mas a partir do momento que você convive, que você vive com eles, você vê o quanto que eles nos mostram que eles conseguem. Que diz para você estava enganado, olha como eu sei fazer. Olha como eu consigo, se abusar, faço melhor que você. Só basta eu querer. E a gente acha que não. É incrível. Olha, esses dias ganhou um quebra-cabeça de 500 peças, eu sapurando para achar a peça e papuf, tá pronto. Tá pronto. A gente fica, vamos dizer, besta com essas coisas. Porque a gente acha que não vai conseguir, não sabe fazer. A gente acha isso. A gente coloca isso na cabeça. E aí depois que a gente começa a conviver, a gente muda total a nossa visão. E hoje também, que eu quero falar, eu até comentando lá em casa, eu falei para a mãe, nossa, é uma tarefa tão difícil para mim subir hoje lá, porque por mais que eu fale de uma coisa que eu viva, né, falar sobre o meu testemunho, uma coisa que eu viva com o Ale, eu também estarei abraçando as outras famílias que têm uma criança com uma deficiência que vai nesse modo da inclusão, né? E aí eu não sabia o que falar, porque eu falei, eu estou abraçando a causa, porque eu vivo, mas eu também tenho que falar alguma coisa, né, sobre elas. E aí me veio um tema que eu acho que também ele bate muito com o texto que eu leio,
que fala sobre compaixão. E será que a gente sabe separar a compaixão com pena? Será? Eu até achei interessante que essa semana a gente estava estudando um texto e fala sobre compaixão. O Senhor deu uma resposta conclusiva do que eu tenho que falar. E será que a gente sabe dividir o que é compaixão e o que é ter pena? Eu vou mandar a Ana Paula mostrar quais são as diferenças entre a compaixão e a pena. São bem diferentes. E aí? O que a gente está fazendo hoje? Será que é a compaixão ou a pena? A compaixão leva às ações concretas para ajudar. Reconhece o outro como semelhante. Envolve empatia profunda e identificação com a necessidade. Alivia a dor do próximo. Pena pode gerar paralisação ou apenas lamento. Frequentemente olha de cima para baixo, vê o outro como um coitado, sente-se triste pela situação alheia. Qual que nós estamos fazendo hoje? Até esse texto relata que naquele tempo, do Antigo Testamento, as pessoas queriam achar um culpado por aquela pessoa ser cega de nascença, ou aquela pessoa ser aleijada de nascença. Quem pecou? Ele ou os pais dele? E eu lembro que quando eu questionei muito a Deus, eu perguntava por quê? O que eu fiz? Porque para mim, aos meus olhos, parecia um castigo. O meu lado humano via isso. O que eu fiz? E será que hoje a gente às vezes olha aquela pessoa com qualquer deficiência, a gente não fala, nossa, o que será que ela fez, né? Ai, que dó, né? Será que a gente não olha assim? Será que a gente não faz essa pergunta? Que pena. Ou a vez, até comentei com a Franciele ontem, ou a vez nunca mexeu com você. Nunca. Soube que seu filho é um deficiente, um autismo, qualquer outra coisa, vai lá, oi, tudo bem? Oi, amor, dá um beijo. Nunca mexeu. Mas soube que tem alguma coisa, pena. Isso machuca. Porque você não está indo por compaixão, você está indo por pena. Então precisamos separar muito bem o que é pena e a compaixão pelo próximo. E Jesus separa muito bem desse texto. Muito bem. A compaixão que ele tinha pelas pessoas que tinham essas necessidades, essas pessoas que eram diferentes, ele mostra a sua compaixão por elas. Não pena. Ele não curava eles porque tinha pena, porque tinha compaixão por elas. Então precisamos dividir. Precisamos dividir o que é isso. Não posso mexer com, porque eu tenho dó de você, que dó assim. Não. Machuca, porque querendo ou não, a mãe e o pai sabem muito bem dividir o que é isso. Muito bem, sabe por quê? Porque às vezes já aconteceu isso com a mãe e o pai. Já aconteceu. Quando antes de viver, olhava com esses olhos. Então, a partir do momento que vive, sabe muito bem dividir o que é pena e o que é compaixão. Então é isso que hoje eu deixo para a igreja. Será que a gente sabe incluir?
Será que a gente sabe ter pena e dividir entre pena e compaixão? Será que eu estou incluindo ele por pena? Ou será que eu estou incluindo ele por compaixão? E não pode ser uma compaixão de dó, porque tem isso também. Ai, que dó, eu preciso incluir ele, porque dá dó, né? Não. Então, é isso que eu deixo hoje para a igreja. Sabe? Como estamos incluindo eles? Como? Essa é a pergunta. Como que eu estou incluindo aquela pessoa que tem suas necessidades físicas, visíveis e não visíveis? Como que eu estou incluindo ela na casa do Senhor? Como Cristo incluiu elas? Ou com pena delas? É isso que eu deixo para a igreja hoje. E também os meus agradecimentos. Porque graças a Deus pela minha visão é um obrigado. Porque com a graça de Deus eu nunca vi uma discriminação com o meu filho. Nunca. Muito obrigada. Agradeço. Todo mundo compreende. O Ale às vezes grita. Eu sei que atrapalha. Né? Mas eu vejo que todos compreendem. Isso aquece o coração de uma mãe. Então, os meus muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um que esteve aqui hoje. Que o Espírito Santo fale aquilo que eu não pude falar. E que saibam que aquilo que eu falei hoje foi o que Ele trouxe ao meu coração. Não é uma mãe que tem um filho, não é uma mãe atípica. Não. É o que o Espírito Santo trouxe através de mim. Que Deus abençoe todos. Agradeço ao evento que veio primeiro. De cara eu falei, não. E aí, 15 dias atrás, a Ana me pegou ali no pátio e falei, ai meu Deus do céu. Ai, dá um final, até final de semana eu falo com você. E foi até quinta-feira, Deus confirmou aquilo para mim. Eu até comentei em casa, eu senti uma ardência no coração, mas eu não queria ir pela emoção. Eu queria que Deus me confirmasse se de fato era eu. Eu até comentei que o convite voltou, né? Então é para ser eu, mas preciso de uma confirmação, mesmo se de fato é eu que era para estar aqui. E Ele me confirmou com todas as palavras. É você. E estamos aqui para a honra e glória de Deus. E deixo tanto o meu testemunho como essa pergunta para todos os irmãos. Como devemos incluir? Como? Compaixão? Pela compaixão? Ou por pena? Que Deus abençoe a vida de todos. Amém. Nós vamos ver um vídeo também que foi preparado sobre a inclusão e sobre o testemunho de outras pessoas aqui da nossa igreja e da família da nossa igreja aqui sobre o tema. Oi, sou a Suzy, Marta Lorena. Eu descobri o seu autismo com os seus 3 anos de idade. Ela é uma criança muito alegre, carinhosa, todo mundo. Tem hora tem as suas crises, suas ansiedades, mas com fé em Deus e Deus da frente, é a alegria da nossa família. Oi, meu nome é Lila, eu sou mãe do Afonso, ele nasceu com paralisia cerebral, falta de oxigênio no cérebro, e ele foi um PERB.
e precisou de cuidado. Foi uma luta. Mas assim que Deus mandou ele para mim, a gente não sabia ainda que ele ia ter sequela. Ficou com sequela, saiu do hospital, foi com 21 dias internado. Depois que ele saiu do hospital, aí aos poucos fomos descobrindo que ele teve sequela. Aí, a primeira vez que ele foi internado por pneumonia aspirativa, e eu não esqueço que eu chorei no ombro da minha irmã e falei para ela que eu queria ele do mesmo jeito que Deus deu, eu queria cuidar dele. E foi assim uma luta, né? Mas nunca reclamei do jeito que Deus mandou, nós aceitamos. Agradeço a Deus por ter ele na minha vida, por 19 anos, cuidado dele. Teve muita luta, muitas corridas. Ele depois, com uns 12 anos, fez cirurgia de gastrostomia, se alimentava, ele não teve refluxo e precisava de dieta pronta. Aí era pela prefeitura, então teve problema para eles entregarem, teve que enfrentar no judicial. Aí conseguimos, e era uma luta, né? E foi lutado. E foi até quando Deus chegou a hora dele, eu entreguei ele para Deus. Aí eu falei, Deus, agora ele está nas suas mãos, porque ele agora ele não é meu. Ele é dele que eu entreguei para Deus. Com 19 anos de partido. Até muito amor, carinho a ele. E sou mãe do Arthur, autista. Quando ele nasceu, foi a alegria da casa. Depois, com 1 ano, aí ele começou a falar. A primeira coisa que ele falou foi trator, o carro que era bom, e de repente foi com o tempo ele parou de falar. Aí ele ficava meio chorando, assim, meio agitado, meio de gente. E passava na pediatra, a pediatra foi esperar para ver, para passar no forno, né, para falar. E como ele estava muito nervoso, eu passei no neuro. E a primeira consulta o neuro já falou que ele era autista. E aí começamos a luta. Aceitei ele também, do mesmo jeito. Não reclamei, não questionei, porque de novo. E ali cuidando dos dois, junto por 5 anos. Aí o Afonso faleceu. O Arthur, no seu entendimento, ele já estava falando algumas coisas, ele ficava bem com ele, também sentiu. A gente conversou com ele, depois explicou que agora só eu, mamãe e pai. E foi assim, uma luta. Ele toma remédio, né, para controlar o autismo. E houve uma época que ele tinha muita crise de ansiedade. De querer fechar no quarto, fechar a janela, fechar as portas, não poder ver a televisão, não fazer nada. Ele chega a ficar horas, ficar ansiedade, não comia, não bebia, tinha que fazer ele levantar para o xixi e ficava horas. E quando o paciente chegou a ficar, eu marquei até 8 horas de crise de ansiedade. E a gente tinha que ficar deitado junto com ele também. E quando ele passava, a crise dele melhorava, ele falava, obrigado Jesus, eu estou livre. Então ele estava pedindo a Deus, né, para ele sair daquilo que só Deus sabe. Eu falava com meu esposo, só Deus sabe que ele estava passando pela morte. E nós dois junto com ele, sofrendo a angústia que ele passava. Com a graça de Deus, essas crises dele tá bem melhor. Tem às vezes, mas é muito fraquinho e rapidinho passa. Muito se fala sobre inclusão, né, e como eu já falei na escola, quando ele começou a ir para a cidade, que para mim não é inclusão, é uma exclusão. Porque aqui pela prefeitura tinha a professora auxiliar na sala de aula. E lá na cidade fui saber que não, tem da sala da porta para fora. E é tudo uma luta, né? Para você ter o seu direito a ter uma professora auxiliar na sala, você tem que ir atrás de advogado, mandado de justiça para você conseguir. Tem preconceito, já senti muito com ele, em vários lugares, não vou citar nomes, e tem muitos lugares. E a vida de mães, pais com criança com espectro autista não é fácil também. Como muitos pais sofrem, você chora, você sorri, você tem muita dificuldade, tem muitas limitações, tem muito preconceito, tem uns que entendem, tem outros que não, tem uns que olham com alegria, tem pessoas que você já passei por um preconceito muito grande. Então não é fácil para ele. Mas desde que Deus mandou ele e fomos descobrindo que ele era autista, o meu coração não aceitou do mesmo jeito que o Afonso, com ele não foi diferente. E como nós sentimos a falta, a perda do Afonso, ele do seu jeito também soube demonstrar. Eles conviveram 5 anos, os dois. Ele fala algumas palavras, fala bem coisa, mas não é conversa, dialogar com a gente. E quando ele passava um tempo, a gente passava no cemitério dele com o Afonso, e ele não tinha nem foto nem nada, ele mesmo falou, mamãe, o Afonso desceu. E eles têm umas reações que você nem imagina, de tão lindo que é. Você está aqui. Quando meu sogro faleceu aqui em casa, nós em silêncio, a hora que meu sogro partia, e ele cantou Amém, que é o fim do culto, ele cantou nos pés do meu sogro. E ele entendeu que o avô estava partindo. No mesmo caso do meu pai também.
E ele ficava lá na casa do pai lá. Era muito apegado também com o pai, com a mãe. E lá na sala, lá ele ficava andando. E quando fomos levar o pai para o hospital, o pai ficou mais ruim, eu fui tomar banho. E quando eu voltei, a turma assim falaram para mim. E ele estava do lado do pai, eles falaram, e lá do jeito dele, ele fez oração, por favor, e já cantou. E lá ele ficou. E depois, no outro dia, fui ver o pai no hospital, eu falei, você queria ver pai? Ele falou que queria. Ele falou, vovô, vai ao céu, mar, que era para pai subir ao céu descansar. Quem sabia? E de mãe, também. Ele conversava com uma porcelana que a gente chamava, e falava de ir à praia direto. Aí a mãe falou para ele, depois que eu for ao hospital, é melhorar, a gente vai. E quando a mãe descansou, eu falei para ele que bota, foi para o céu, ele fala morar para Jesus. E na reação dele de mãe, ele foi lá e fez carinho de mãe. E ao sair do cemitério, lá que foi enterrar ela, ele falou, olhou para trás e falou, tchau, mãe. E você fica atenção. E é uma coisa que você acha que ele não está vendo, que eles não estão entendendo. E eles entendem muito. Você pensa que ele não está sabendo, está sabendo mais que você. E os que não falam, você pensa que não sabem, eles sabem mais do que você ainda. Eles são de coração puro. Por isso. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar mais uma vez, vamos interceder pelas famílias de pais e mães atípicos, pelas crianças, e vamos também dar encerramento a este trabalho neste momento. Eu vou convidar o presbítero Sérgio para que venha aqui à frente, para que seja fazendo a Deus esta oração, intercedendo por todas as famílias aqui que tem também famílias atípicas, e também intercedendo por nós, para que nós possamos também aprender a acolher a cada um deles com compaixão, como nós aprendemos hoje. Santo Deus, meu Pai, graças te damos por esse dia, por esse momento, quando nós passamos aqui na tua casa, juntos com as irmãs, damos graças pela vida que fizeram aqui presente, e nós possamos também sair com nossos corações preparados, como foi falado nas noites, para termos paixão nessa vida, olharmos para elas com amor, com carinho, e assim sabendo que estamos também assim fazendo aquilo que Cristo enviou para que nós pudéssemos estar fazendo, falando também das suas grandezas, anunciando ao mundo que em Cristo a salvação para nossas vidas. Damos graças pela vida da nossa irmã Verônica, pelo testemunho, pela vida da nossa irmã Aldina, pela vida da nossa irmã lá do Portugal também, que tem seus filhos, que eles possam ainda assim continuar cuidando com amor essas crianças, que eles possam também, cada dia mais também, estar procurando falar do teu santo nome, para que eles possam ser inculcados nas suas mentes e assim, estar sempre pronto também para testemunhar e aprender mais de Cristo. Esteja também com outras enfermidades que são tantas que assolam o nosso mundo, mas que o Senhor que tem a solução para todos os problemas, por isso nós entregamos a vida em suas mãos, que tu faças, não a nossa vontade, mas a sua vontade. Esteja também com o departamento de eventos das igrejas, que tu esteja com as irmãs que estão nesse ano, que possam também estar trabalhando, como tem trabalhado aqui na tua casa, sempre com disposição, sempre com coragem, o teu trabalho, que não é em vão. Tudo isso nós pedimos, não julgamos, merecemos, somos fracos pecadores na presença. Pedimos que perdão nosso pecado de Jesus, agora e sempre. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.